Olá, bom dia! Sejam bem-vindas. Vamos, cada uma aí chama umas 5 pessoas que indicar para os seus amigos. Hoje vamos falar de algo relevante na nossa vida. Bom dia, Angélica. Bom dia, Célia. Tudo bem? Hoje temos convidado. Já já ele vai estar entrando junto e vai ser maravilhoso. Bom dia. Só dando uma ajeitadinha aqui, chamando mais pessoas, até todos estarem mais... Todo mundo, bom dia, Gi, seja bem-vinda. Hoje vamos falar de algo relevante na imagem, que nos trata, que tem um potencial muito grande sobre as nossas vidas. Dá um tempinho a mais. Chame seus amigos aí. Já já o convidado vai chegar. Não, ainda. Bom dia! Bem aí, só estamos dando um fator de mais pessoas chegando. Quanto mais pessoas, mais relevante essa live vai se tornar hoje. E como falamos de 3 áreas, né, do nosso corpo na imagem, né? Quando falamos de imagem, falamos de grande... Cada pedacinho tem um valor do nosso rosto, do nosso corpo, e o que nós queremos expressar com isso, né? Então isso faz grande diferença. Já vou até ele me dar um oizinho aí para me estar chamando. E nós vamos falar hoje com o pastor Daniel Júnior, uma pessoa relevante que realmente tem um posicionamento muito grande sobre isso. E também falo que ele tem um empoderamento, empoderar realmente, né, que tem sobre ele, sobre influenciar, chamar e direcionar muitas pessoas através disso, né, porque quando nós falamos das 3 áreas, a área intuitiva, a área emocional e a área espiritual, e a área espiritual tem uma grande relevância sobre a nossa imagem, que mal nós entendemos isso, mas tem um grande empoderamento nesse sentido. Então, o que nós vamos estar trabalhando hoje, falando um pouquinho mais, pedindo um pouquinho mais de experiência dele, direcionamento, nesse sentido. Não tinha como não trabalhar dessa forma e convidá-lo para estar aqui. E aí, pastor, me dá um oizinho aí para mim estar te chamando, se o senhor já está na live. Ai, bom dia, bom dia. Que maravilha, bom dia. Desculpa a demora, viu? Imagina, pastor. Então tá bom. Como é que você tá, filha? Eu estou bem, graças a Deus, pastor. Estou bem, bem. E estou agora, né, nesse novo tempo, direcionada por uma bênção do Senhor, né? Então, realmente é muito interessante de chamar para estar aqui, né? Para falar sobre essa imagem, falar o empoderamento, porque assim, quando nós pensamos sobre imagem,
nós sempre pensamos para o lado físico, né? Dessa parte de fisionomia, de colocar alguma coisa que eleve a nossa imagem, a nossa autoestima. E Aham. sabemos que não é dessa forma, né? Que realmente tem três partes, e a parte da autoestima é uma Hum. parte muito emocional, então trabalhamos muito nessa área. É, E só que como o corpo é dividido em três partes, a parte espiritual tem uma grande relevância nisso. E sobre empoderar, eu acredito que esse novo tempo aqui é para as pessoas entenderem o quanto a imagem é relevante na nossa vida, né? O quanto ela chega primeiro. E tem algumas coisas que acontecem em nós que nós achamos que está na parte de física mesmo e realmente não está. Então, quando fala de mentor, de direcionamento, de mentorar alguém, direcionar, eu vejo que isso tem um grande diferencial na vida das pessoas que entendem isso. Né? A imposição de sim. uma mão, um direcionamento, e eu falei muito sobre conselhamento esses dias, né? As pessoas vêm Aham, procurar um conselho sobre ficar belo, como fazer com a imagem. E eu aham, falei que aqui a primeira coisa, quando eu entendi do visagismo, eu fui buscar a sua ajuda, o seu aham, direcionamento, né? aham. E foi tão bem direcionada a sua imposição de mão, olha, Adriana, é assim, filha, é desse jeito, e dentro do que realmente esse poder espiritual teve poder para que eu esteja aqui hoje, porque até vergonha eu Sim. tinha de fazer live, doutor, pastor. Então vou Então, deixar o senhor se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho de você. um ótimo dia para todo mundo. Eu estou tentando fugir do sol aqui, que veio um sol bem no rosto, mas eu estou muito feliz de estar com você nessa live hoje, falando um pouquinho Obrigada. sobre essa necessidade de um alinhamento, de um equilíbrio, Uhum, não é? De uhum, corpo, alma e espírito, para aqueles que são que aderem à doutrina da uhum, tricotomia e também aqueles que acham que o ser humano é dicótomo, não há problema algum nisso. Também tem que haver um uhum, equilíbrio, né? E o uhum, equilíbrio ele parte pelo princípio de você encontrar em Deus a cura para sua alma e a cura para o uhum, teu espírito. uhum, E na profissão da irmã, a gente percebe que a gente encontra um apoio muito significativo uhum, para identificar o que está faltando lá dentro, porque a Bíblia diz que o rosto ele é formoseado por aquilo que está dentro do ser humano. uhum, E aí a gente começa a perceber que algumas características do corpo humano revelam não só personalidade, mas revelam também traumas, revelam também uhum, angústias, alegrias. É inegável você perceber quando alguém está triste dentro da sua casa, por exemplo. uhum, Se você olhar no rosto de um filho que está triste, você percebe pela fisionomia dele, pelo abatimento dele, a sua tristeza. Então, é natural você ter essa compreensão de que o uhum, seu exterior reflete o interior. E eu estou na caminhada ministerial espiritual. Eu entendo que o interior é transformado por Deus em todos os uhum. sentidos. Mas quando você começa a fazer algumas coisas em direção a isso, tendo ferramentas para isso, o caminho fica mais fácil, não é? É verdade. E também, pastor, é uma coisa tão interessante que tem pessoas que elas vão em busca de tantas outras coisas e esquece que essa área é uma área tão importante, né? De se Uhum, ver, se colocar e procurar realmente, né? Foi o que eu venho dizendo aqui, o quanto é bom poder estar ter alguém que traz essa imagem, né? Ajudando-nos mudar um pouco mais disso, porque tem muita coisa que nós não conseguimos enxergar mesmo, e as pessoas acham que isso é ir para uma área de beleza ou ir buscar nesse uhum, sentido. E todo esse tempo que eu vim estudando, eu vi que era mais pelo que Deus criou, que Ele nos direciona e Ele que muda do que qualquer uhum. área, né?
E isso é uma das coisas muito Sim, importantes para ser ditas, né? Que muitas pessoas também sim. elas confundem que essa área, como eu falo que é a área da parte de cima, é a parte da força, da proteção. Tudo isso tem uma intuição. Deus já fez isso para ter um favor sobre nós. E uma das coisas que é muito importante das pessoas entenderem que nós precisamos de alguém que nos direciona nessa área. Ninguém pode Uhum, estar sozinho nessa área. Uma das primeiras coisas que a gente temos que entender. Porque fala assim, sim. mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho pessoas que me protegem nesse sentido. E vou falar para vocês, o cabelo protege. Mas também Uhum, precisamos de um poder espiritual sobre isso. E isso por isso que eu nem quis entrar ainda, estou 2 semanas só, está muito novinho ainda, de eu vim aqui, uhum, eu quis trazer, ser relevante sobre as pessoas, uhum. doar esse primeiro horário do meu dia, do meu funcionamento, para trazer para as pessoas, que é uma coisa que muitas pessoas ainda não estão, né, acessando. Buscam Uhum. muito desenvolvimento pessoal. Hoje, em todos os lugares que eu vou, tem algum curso, alguma coisa que está falando sobre isso, é autoestima, e você precisa, e é na área profissional que muitas pessoas buscam. E eu vejo esse direcionamento que quantas pessoas têm das suas mãos, né? Aqui em Mogi, nós, graças a Deus, eu posso falar o quanto, aqui falamos em prol do Brasil, né? Porque o cuidado de quantas vidas que está sobre as suas mãos, mas nós vemos o quanto isso tem poder sobre nossa alma, né? Um Sim. posicionamento, um aconselhamento direcionado, gente. O bom conselho muda tudo. E isso, muitas pessoas até de se perder no que vai fazer, no que procura para a vida, no relacionamento, precisa de um aconselhamento, vamos pensar que isso já cabe na linha espiritual. Se é num trabalho, será que esse trabalho é o melhor para mim? Será que é isso que eu preciso fazer? Também tem um empoderamento. E como eu vou estar entrando, falando mais, e as pessoas acham que é só uma parte estética, eu gostaria mesmo de trazer o quanto o Senhor traz isso para nós, né? Aumenta isso principalmente na minha vida, gente. Eu posso dizer que há 6 anos atrás foi quando eu tomei a decisão de aplicar o visagismo e eu tinha muita insegurança. E foi muitas vezes que eu fui até a sua sala, né, pastor? Uhum, Muito uhum. perdida, muito pedindo socorro, porque eu não sabia o que fazer naquele momento que veio tantas mudanças e eu não sabia como Sim. direcionar aquilo. Se eu É. ficava, porque muitas pessoas creem que amar a Jesus, direcionar a Jesus, tem que ser num perfil, numa forma. E Deus, ele Sim. trouxe cada um muito único, né, pastor? O que a gente não pode perder, Mandrica, é a convicção de que tudo Uhum, parte por Deus. Tudo vem uhum, de Deus e volta para Ele. uhum, Ele fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou o fôlego de vida neste homem, e ele deixa bem claro: aquilo que veio do pó voltará ao pó, aquilo que veio de mim mesmo voltará para mim. Então, uhum, quando a gente parte por este princípio, não importa as ferramentas que a gente encontra no meio do caminho, se a gente uhum, compreende que é Deus o Criador, é Deus aquele que consolida, é Deus que edifica a casa, é Deus que faz, aí as coisas ficam muito mais potencializadas. uhum, Você vê a imagem, dizem que a imagem não é tudo. Para alguém que trabalha na estética, a propaganda é o inverso, diz que a imagem é tudo. Mas, na uhum, verdade, os dois conceitos deveriam se unir para imaginar e dizer: Deus é tudo. uhum, Você lembra daquele homem que era forte por causa dos seus cabelos? A Bíblia fala desse homem e cita uhum, que ele arrancou um portão de uma cidade e foi para cima dos seus inimigos. A Bíblia cita que ele matou uhum, mais de 1.000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia cita que a sua força estava nos seus cabelos. Agora, olha que interessante. Quando esse homem, Sansão, ele infringe a lei de Deus, ele uhum, perde, ele perde aquilo que era a sua força, o seu potencial. uhum, Ele perde a sua referência em Deus. E aí agora ele se encontra preso, servindo de animal em um moinho. uhum, Depois ele se encontra cego, amarrado em pilastras do templo. Mas quando ele reconhece que a força que existia sobre a sua aparência física, sobre o seu cabelo, vinha do próprio Deus, ainda careca, ele quebrou todas aquelas colunas
E ele transforma aquilo. Ele Isso. transforma aquele ambiente de desordem, aquele ambiente de fraqueza, aquele ambiente de, de, de vulnerabilidade em um ambiente para um grande desafio e para uma grande vitória. Então, é claro, é claro que a vida do Sansão estava muito melhor com seus cabelos desde que ele obedecesse a Deus, É verdade. porque a desobediência a Deus é o que gerou todo esse transtorno na vida dele. Mas a Uhum, força em si não veio do cabelo, a força em si uhum, veio do Deus que fez o cabelo. Aí é Deus falando com Sansão: Sansão, se você me reconhecesse como Deus e me obedecesse, e servisse a mim e obedecesse os meus princípios, isso está tudo bem. Você ia sentir muito melhor com a força que eu coloquei sobre você em liberdade. Então, o que as pessoas precisam entender é isso. Eu posso recorrer a uma plástica para estar melhor? Posso. E se tem condições? Pode. E se vai te fazer bem? Deve. Eu posso recorrer a um implante, eu posso recorrer a uma transformação do meu look, eu posso uhum. recorrer a uma transformação no meu posicionamento de maquiagem, traços no meu rosto. Não só pode, como se você tem essa consciência, deve. Agora, você precisa entender que tudo isso só trará realmente benefícios consolidados se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você se permitir, junto com um novo traço no rosto, aplicar um novo traço na alma, Isso mesmo. aplicar um novo o traço no espírito, de reconhecimento de Uhum, quem você é em Deus. E aí, algumas pessoas vão me dizer, mas se eu reconhecer, eu não vou precisar nem de transformação. Esse que é o ponto. Esse que é o é ponto. Quando você reconhece, você tem prazer de revelar quem você é, sabe? verdade. Eu vejo algumas transformações, Drico, não sei se eu estou falando muito aqui, mas eu quero Não, compartilhar uma fala coisa aí, com pastor. você. Estamos aqui para te ouvir. Eu estou com uma alergia a pó Uhum, muito grande, está sem chover aqui uhum, alguns dias, então estou com um uhum, pouco de dificuldade de falar. Se tiver uhum. ruim de compreender, me fala, tá? Tá tudo ok. Eu observo algumas pessoas que de repente aparecem na mídia com alargadores na orelha, com tatuagens no rosto, com bolas de enxerto na Uhum. cabeça. Nossa, E as pessoas não entendem, não compreendem como que alguém pode querer se deformar dessa forma. isso. Quando, na verdade, eu compreendo muito bem essas pessoas, porque elas estão querendo colocar para fora aquilo que está dentro delas. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, aquilo que está dentro dela, a imagem que ela tem de si mesma, é uma imagem de um lagarto, é uma Uhum, imagem de um determinado réptil, é a uhum, imagem distorcida daquilo que Deus fez uhum, essa pessoa. Então, uhum, essa pessoa deseja pôr para fora, ela deseja ampliar a sua imagem interna do lado uhum, externo. Então, quando a pessoa reconhece o Deus de amor, de graça, de beleza, o Deus da perfeição, ela também quer colocar para fora essa expressão. E é é claro que verdade. antigamente não existia essa possibilidade das pessoas melhorarem o lado exterior. Ela só era Uhum, beneficiada pelo que existia dentro dela. é Mas a verdade. ciência se multiplicou, né, para cumprimento da palavra. E aí as pessoas Graças a têm Deus. essa facilidade, né? Então, gente, é mais ou menos isso. Eu tô seguindo mais ou menos a linha do que a gente ia falar hoje, Drica, porque a gente nem Uhum. combinou nada, a gente só Sim, entrou aqui não combinou, para pastor. Foi isso compartilhar. mesmo. Aham. E nesse sentido, eu até queria muito que fosse dessa forma, pastor. Por quê? Porque também tem um alinhamento que as pessoas vão entendendo, que quando as pessoas têm as mesmas direcionamentos, a mesma visão, é mais fácil de ser direcionada.
Aham. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que eu mais vejo dentro dessa linha profissional. Eu fui trabalhando bastante conhecimento e desenvolvimento pessoal. E cada dia Sim. mais, quando eu conheço pessoas, mais eu amo a Deus. Por ver a grandiosidade dele, por ver o detalhe, que ele cuida de detalhes, né? E foi Aham. muito interessante essa transformação, tudo, pastor, porque, assim, muitas pessoas conhecem, né? O Daniel, vamos pensar, a pessoa, Daniel, acho que desde muito novo aí, né? Eu mesmo lembro, desde muito, acho que estava ali na jornada já, Eu começando tinha como cabelo ainda, pastoreado. né? Isso, pastor. Entendi. E hoje, graças a Deus, voltou a ter, né? Com uma visão muito legal, que eu creio que isso, pastor, é também do tamanho da sua influência, que é esse entendimento, que há Aham. coisas sobre nós, que se nós pudermos olhar para aquilo e fazer com que aquilo se torne um valor do que eu me veja, isso me dá mais força para estar fazendo o que eu me sinto bem, né? Isso é Principalmente hoje muito que nós temos legal. muita mídia, que estamos Uhum. aqui para estar apresentando, e eu falo que todo mundo, eu trabalho bastante com essa parte dos homens, e também tem muitos carecas, e tem muitos que optam em não pôr cabelo, e outros que optam por cabelo, né? E acho que deu uma diminuidinha, mas acho que o pastor já está conectando aí. E aí eu vejo isso, Ok. essa beleza interior que expõe para fora, Pode. né? E isso que era interessante. Tá. Ai, não tem problema, É, pastor. tá. Isso. E Então aí eu estou eu falando um pouquinho percebo dessa o parte quanto isso mais. faz bem, isso que você está dizendo. É Isso! muito importante. É muito importante, porque quem está em casa agora, de repente, o seu problema, o seu problema é de ordem espiritual, de você compreender quem você é em Deus. Isso é ponto. Uhum, uhum. Independente se eu estivesse careca aqui ou se eu tivesse de canique calon, a única verdade que eu conheço é essa. O problema do homem é o distanciamento de Deus. É O verdade. inferno na vida de uma pessoa é a ausência de Deus. É Escreve isso isso aqui, mesmo, ó. pastor. Isso é importante. Coloca aqui embaixo. O problema do homem é a ausência, é o distanciamento de Deus. E o inferno na vida de alguém é a ausência absoluta de Deus. Se você tem a ausência de Deus, você terá, ao longo da sua vida, alguns prejuízos emocionais, Uhum, espirituais, financeiros, familiar, enfim, saúde, o distanciamento de Deus. E aí uhum, você começa a ver algumas pessoas com indícios disso, né? Buscando nas drogas o completar da ausência de Deus, buscando na bebida, buscando no uhum. sexo e buscando Isso até mesmo. mesmo em plástica. Você É, vê pessoas pastor. transformando pela ausência de Deus, né? Então, o distanciamento é isso. E a Uhum, ausência absoluta de Deus é inferno. Aí não tem o que você faça. Você pode trocar sua uhum. cabeça, mandar cortar aqui e Verdade. implantar outra. Você pode pegar o corpo da Miss desse ano, da Miss Brasil desse ano, e colocar no seu lugar. Não vai te É, completar, porque é ausência. verdade. Aí quando você tem essa revelação e se aproxima de Deus, aí você sente por desejo melhorar esteticamente para que haja um alinhamento disso. Para que você também seja exemplo, para que você também seja referência de que se não agride, não afeta a lei de Deus, qual é o problema? Uhum. Eu digo sempre aqui, Drica, por que não? É Por que verdade, não? pastor. Né? Por que essa irmã aí está se maltratando, chateada com aquele pneuzinho, chateada com aquele negócio aqui, Uhum, chateada, sabe, triste, não se sente bem, se ela já está bem, mesmo estando bem com Deus, porque está bem com Deus, isso não modifica a minha relação com Deus, se eu estou bem com Deus, então por que não melhorar, né? Então verdade. é isso que eu penso. E eu penso assim também, pastor, que o povo de Deus é o povo mais lindo que tem na terra, gente. É filho dele, é parência dele. E é isso que nós temos que pensar em primeiro lugar. E, pastor, quando eu comecei a estudar sobre alto e baixo estima, né? Ah, estou em Aham. alta, tenho autoestima, tenho baixa estima. Então, e o que que vem do alto? É a primeira É, coisa que começou a vir a relação sobre o criacionismo, sobre tudo que é o Criador, né? O que o Criador aham. fez para que esse tempo, que isso que eu, né, que foi uma das coisas muito interessantes que eu fui vendo,
que muitas pessoas que estão em baixa, porque elas estão muito mais em baixa espiritual do que em alta. E a pessoa pensa assim, nossa, isso tem a ver? Tem muito a ver, gente. Muito. Porque a pessoa fala assim, ah, mas eu tô lá na casa do Senhor, porque muitas pessoas é desse jeito, né? Ou ela tem uma religião e vai lá e fala assim, ah, mas eu me sinto muito bem nessa área. E na verdade ela está expondo, porque é aquilo que falou, o rosto é a sua identidade. E se a sua identidade sim. está triste, tudo se revela. E quando você tem essa formosura no rosto, automaticamente, não é pelo que você fez de estética, porque isso não voga. Você é belo Uhum. pelo que você transmite. É de Sim, dentro para fora. Porque eu posso falar sim. que já vi mulheres investindo financeiramente altíssimo, né, em altas plásticas, mudança, e elas não Uhum. conseguem chegar em algum fator. Então elas mudam aquelas pessoas que mudam demais. Ou como falou, É. pastor, essas pessoas que expõem no rosto a dor que ela sente. Quando olhamos uma Uhum. pessoa que começa a fazer muita tatuagem no corpo, começa a colocar muita coisa, entenda, a alma dela está em baixa. E ela está Uhum. expondo isso. E a mesma coisa as pessoas têm que entender quando é um excesso. Sim. Porque quando falamos sobre beleza, isso tem que ser fêmea e macho, gente, não é só para uma área. Porque as pessoas Uhum. acham que a estética é só para feminino. E não é verdade. Nós estamos falando de É. pessoas. E pessoas têm a Uhum. mesma necessidade, né, pastor? Sim, sim. E E nós, eu acho, eu falo que acho uma coisa também que fundamental, eu né? vi Ah, é mental. Uma coisa que eu vejo nesse processo, que os homens de alto potencial tá dando esse direcionamento. E eu vejo o pastor entrando junto, eu fico muito feliz mesmo. Por quê? Porque é alguma coisa que muda. uhum. Pastor, porque todo mundo pensa que eu falo muito da imagem. O senhor sentiu que algo mudou em você sobre estar com o cabelo e não estar com o cabelo? Essa adaptação, como foi? Olha, o ponto mais importante que eu vi nessa mudança, primeiro foi a questão mesmo de saúde, né? Uhum, Porque eu gosto muito de cavalo, eu crio cavalo, uhum, né? E para andar de cavalo sem a proteção natural na cabeça é muito doído. Mas eu achava que era só pelo sol. Mas eu fui abençoado. Eu quero até mandar um abraço uhum. aqui para a nossa irmã Carol, que me abençoou Isso. com essa transformação. Que Deus abençoe a vida dela, abençoe o salão dela e tudo mais. E eu estou muito feliz pelo trabalho deles, dela em especial. E eu fui abençoado numa semana muito fria, a semana mais fria Hum. do Brasil. E aí eu percebi o quanto eu me maltratava Cuidado. também, o É. quanto eu me maltratava fisicamente nos frios. Aí você vai dizer, mas Uhum. pode colocar uma touca, pode colocar um boné. Gente, não é a mesma coisa. Mesma coisa, é A verdade, pastor. proteção é diferente, né? Uhum. Eu sofria muito com dores na face, né? Uhum. Inflamação da face. E aí você vai me dizer, poxa, mas não tem nada a ver cabelo com a Tem sim, face. Ô, gente, você não tem. tem ideia. Se não tem nada a ver, então é um milagre, tá? Porque eu não tenho mais, eu não tenho mais essa dor na face por conta da mudança Uhum. do clima. Era mudar o Uhum. clima. O sol chegou, o frio bateu, eu tinha essa dor na face. Então, a questão de saúde mudou assim absurdamente. Segundo, eu percebi, não sei se é pelo fato de eu ser o careca mais conhecido da cidade, eu acabei que influenciando ou dando um estímulo Verdade. para muita gente, né? Então eu percebi que isso não fez bem só para minha saúde, mas fez bem também para mandar uma mensagem. Por que não? Por que Uhum. não? Se você quer voltar a treinar numa academia, ah, mas eu tô com 60, e daí? Se você Verdade. quer voltar a praticar um esporte, ah, mas agora eu sou pastor, e daí? Se você quer colocar o implante, você quer Uhum. melhorar o seu corpo, tem irmãs que se chateiam, né, com as suas mamas, se chateiam com várias partes do corpo, que um procedimento de horas ali vai resolver isso para você. É E verdade. aí, e aí um detalhe, não é definitivo, né? Porque a gente tá indo pro mesmo buraco, todo mundo, né, Uhum. gente? Né? Uhum. A minha prótese vai ficar, mas eu tô indo. Uhum. Então, assim, Pa- por que não?
É verdade. Pastor, acho que a Cris está fazendo uma pergunta para o pastor. Pastor, Ah, você foi criticado, está perguntando isso. É interessante da pessoa fazer essas perguntas, porque eu acho que cresceu isso no coração das pessoas, né? De saber um pouquinho mais sobre essa ação. não, eu tive assim muito apoio, muito apoio. É, umas pessoas, né, porque a rede social é É, muito isso é cruel, verdade, né, pastor. e as pessoas se sentem na liberdade de falar o que quer, o que pensam para quem quer. E aí Verdade. uma só citou, eu acho que só deveria ficar do jeito que tá, do jeito que Deus te fez. Aí eu lembrei que Deus me fez de cabelo e tá tudo certo, né? Verdade, pastor. Então eu não fiquei chateado com ninguém, não. Eu tive, Isso é legal. assim, 95% das pessoas apoiaram a Gostaram. mudança, gostaram. E melhor do que isso, eu não senti que Deus ficou chateado comigo pela Isso é mudança. lindo, pastor. Eu Isso é a também não melhor estou parte, né? chateado. E a minha esposa também amou e ponto final, né? Isso! É. E já tinha um direcionamento que vinha sendo falado. E, pastor, você percebe, é isso que é até interessante de vocês verem quando a gente fala sobre o poder espiritual, ou o poder de ser um mentor diante de pessoas que te seguem, que esteja com você. As pessoas querem estar muito parecidas com a pessoa. Então, vocês imaginam, gente, quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus, né? Por que, que uma pessoa quer ficar um pouco mais parecida com a outra? Por que, que o filho, né, muitas vezes quer ficar parecido com o pai, ou a menina quer ter mesmo a forma da mãe? Por que isso acontece? E quando chega a linha de um poder, né, de um líder espiritual, isso nós também acatamos. Por que isso? Porque isso tem a mesma função nessa área que nós falamos, que é a área do espírito, que é a área do pensamento, do córtex. É onde a gente temos melhor parte. Olha que interessante. O pastor, e particularmente falando, gostei muito, pastor, dessa mudança. Eu Gostou, achei Drica? Olha aí. muito, muito. Deu um poder realmente, é aquilo que a gente Hoje falou um tá, pouquinho da hoje sua tá, imagem. hoje tá meio judiadinho, porque Ah, eu tenho que imagina, o fazer poder. E também manutenção, né? agradecendo Aham, a irmã Carol, né, daqui de Mogi, porque aqui o que, aham, que a gente acontece, gente? Quando veio essa história, vamos colocar prótese ou colocar qualquer situação nessa área de cabelo, Mogi ainda não estava habitada a fazer, né? Vamos pensar assim, né? Habilitada em é, poder estar colocando. E eu fico muito feliz, porque ela não só melhora a autoestima de um homem, como de mulheres também. Você que tem pouquinho muito. cabelo, você que não se sente bem. Então é interessante você entender um pouquinho sobre a sua imagem e procurar Uhum. essa parte de técnica que vai te auxiliar muito. Eu quero mandar mais uma vez um abraço para Isso, Carol, pastor, né, e para porque toda a equipe dela, porque ela teve isso. essa sensibilidade, embora ela seja uma profissional na área de loiros na cidade, né, Uhum, e o salão dela é muito conceituado com isso. uhum, Ela teve uma sensibilidade enorme de entender que ela poderia também trazer essa transformação a alguns homens, né, os mais corajosos, né, porque tem que uhum. ter esse desprendimento, essa coragem, porque toda Verdade. vez que você vai fazer alguma coisa, você fica refletindo, poxa, como que Uhum. será a minha imagem? Como será a aceitação? Como será a percepção disso? Vai passando um monte de coisa na cabeça Verdade. que quando eu recebi o convite dela, ela mandou uma mensagem falando, pastor, o senhor quer ser meu modelo? Vamos pôr cabelo? Eu quero abençoar a sua vida. A gente fica também numa situação de pensar, poxa, mas eu já, essa altura do campeonato, eu sempre fui muito bem resolvido, e a irmã Drica me É conhece, verdade. sabe que eu não tenho essa vaidade, eu sou muito, Uhum. assim, Isso é é verdade. difícil, né? Alguém falar que é Uhum. simples, que é, mas Uhum. Não é, né? hoje em dia você falar que é simples, que é humilde, as pessoas acham que você já não é humilde só por falar. É Mas eu verdade, fui pastor. Elas educado num trocam. padrão muito, muito assim, distante de qualquer ganância, Uhum. distante de qualquer desejo assim. E aí você fica com tudo isso, sabe, gente? Fica assim. Mas aí Deus falou, e quando Deus fala, tá falado. Deus falou bem forte ao meu coração, por que não? Né? Verdade. E olha, gente, é sensacional. Então, Uhum. hoje eu percebi também que eu tenho mais disposição para fazer trabalho em área externa. Eu moro no rancho. Então, o fato de eu ter essa proteção, eu tenho mais disposição de sentar Uhum. aqui, de falar com vocês. Eu fazia muita live
na minha varanda, por proteção Uhum, mesmo, né? Eu me sentia mais seguro, menos frio, menos calor, uhum. menos sol, né? E a vida melhorou, de certa forma melhorou, né? E aí, quando enjoar? Quando enjoar, gente, eu sou o que sou, careca, com Verdade, cabelo, não pastor. E importa. isso acontece na vida comum, né? Tem muitos homens que Aham, olham, está de cabelo e rapam, e depois volta a cabelo, e isso é uma transformação. Entenda que cada momento de vida também influencia essa imagem, impõe é, essa imagem. Talvez que fosse um momento que estivesse fazendo uma construção, pastor, não colocaria esse cabelo. Por quê? Porque pela sua autoridade, pelo seu direcionamento e por esse alinhamento de liderança, precisaria ser um líder de autoridade ali. E tem isso, né? Das pessoas falam, porque quanto mais, por exemplo, se eu não tenho cabelo, automaticamente eu crio uma força naquele espaço, porque é uma defesa. E aquilo vai me colocando muito mais forte. Então, por isso que entra, como eu estou falando, essa mudança de imagem. Por que, que as é, pessoas elas olham para o outro, na verdade, elas até identificam, mas não sabem fazer a leitura. Mas isso aham, é o que é o estudo do rosto, né? De, o que aquilo te autoriza, te ajuda. E eu venho falando de homens também que me procuram muito para essa área profissional, de se ver se essa imagem dele está condizendo à profissão que ele está atuando, ao aham, empoderamento que ele precisa ter. E é. a maioria das vezes, pastor, vamos dizer, como tem chega alguns carecas aqui, que tem alguns clientes meus que estão aí, eu até falo, ó, se você pôr cabelo, o cabelo vai fugir de você, não vai adiantar que vai cair de novo. Então é mais fácil. Espera você se construir nessa área para depois Uhum. você poder estar vendo essa parte que vai te ajudar bastante. E aí é a resposta até para alguns homens que fizeram implante, que Uhum. fizeram esse É. procedimento com um custo maior, com um Uhum, preço de dor uhum, maior, uhum. né? E de repente não vingou, porque Isso. interiormente não estava bem para aquilo. E aí É. a prótese tem esse privilégio, né? É Porque verdade. a pessoa pode ir lá, fazer sua experiência, colocar a prótese, e de Uhum. repente ela descobre que ela não gosta e É. que ela não está bem para receber aquilo naquele momento, né? Uhum. Então, Uhum. acho que isso é muito interessante também. E eu indico, sim, viu, gente? Assim como eu indico também o trabalho da irmã Drica, que é um trabalho de excelência. E repito, só faz sentido se você buscar de Deus essa transformação, né? Verdade. E aí É verdade. você vai acentuar. É um refinamento. Eu vejo o trabalho da irmã Drica assim, como algo que refina as pessoas, que É. refina os projetos, que refina a história e que ajuda muito, porque abre caminhos. Então, por Uhum. exemplo, você vai procurar um trabalho, você quer estar bem colocado no ambiente de trabalho e de repente você não tem nenhum dente na sua boca, um exemplo. Vou dar Ai. um exemplo bobo aqui. Será Mas é muito mais verdade. complicado no mundo cruel como a gente vive, alguém ser muito bem sucedido sem um dente na boca Uhum. atendendo um Uhum. público. Uhum. E isso não tem a ver com preconceito, não tem a ver. É. Não, é uma cultura. Você pode até falar, mas é uma cultura preconceituosa. Não, É, não mas é. você terá tempo de vida para mudar isso? É. Não. Eu vou precisar do quê? De 1000 anos para mudar o É. entendimento das pessoas de que isso é errado e que não importa se tem um Uhum. dente ou nenhum dente, ou todos Uhum. os Uhum. dentes, né? Uhum. Então, já que eu não tenho Isso. tempo, não é melhor ir lá e fazer o que tem que fazer, lutar e resolver Verdade. pelo que tem que resolver? Então, a vida, Aham. Drica, ela é muito mais prática do que as pessoas É imaginam, verdade. né? Verdade. E quando você começa a se preocupar com a opinião alheia, você sofre. É verdade. E pastor, você sabe que eu vejo assim na sua imagem o quanto de empoderamento que tem sobre a sua vida, em qual sentido? Até vejo muito quando o pastor numa época não usava barba, e eu me lembro na igreja sentada, pastor, o pastor fez barba. Gente, as pessoas, todos os homens também se colocou com barba. Então eu acho que até foi o que abriu, né, o que maratonou esse momento aí de imagem, pastor, com barba. Sabe que a gente tem essa condição em Deus, né? Isso é confiança também, né? As É pessoas olham para o verdade. pastor e falam, não, eu vou mudar porque isso, ele não vai mudar também a casaca assim de uma hora para outra também, né?
Isso é confiança, estabilidade, né? Ai, Então a meu gente vai Deus. dando uma leitura às pessoas. Eu estou É fazendo o curso de verdade. Homem ao Máximo de novo Ai, que e, legal, pastor. e foi muito legal ver a reação dos homens que estão comigo na sala, Ai, né? que tudo. Porque a gente fica olhando e eu sou muito observador, principalmente no ponto espiritual. Eu tiro lição Uhum. espiritual em tudo. Ah, é Cachorro verdade. pegou espinho ou tenição, ou cresceu Uhum, uma uhum. planta, o jeito da pessoa olhar, enfim. E aí eu percebo que no mundo, talvez, se eu me apresentasse com um novo visual tão, tão, tão assim brusco como foi o careca chegar de cabelo de uma hora para outra, talvez traria uma mensagem negativa, uma mensagem até de uma certa interrogação sobre a masculinidade e a, e a verdade da pessoa Daniel. Mas no reino de Uhum. Deus, as pessoas que nos conhecem, elas afirmam: poxa, pastor, ficou muito Muito. bacana, ficou É muito isso mesmo. legal, melhorou, você está mais novo, como que é? Eu recebi alguns pastores esse final de semana no nosso congresso Uhum. que pegaram contato, não, eu quero fazer, poxa, porque É, percebe que não é uma distorção do homem interior, é isso mesmo. sabe? É isso mesmo. O que aflige, o que agride a sociedade, toda vez que É, alguém se apresenta com uma distorção daquilo que é. Deus te fez, isso daí é Uhum. muito É isso sério. mesmo. E a irmã Drica tem know-how para falar sobre isso, melhor do que É ninguém, verdade. de enxergar as distorções, de Uhum. enxergar aquilo que a sua alma está gritando. E aí eu faço um apelo, é claro que a senhora trabalha na área da estética, acaba sendo uma estética, É, porém na área mais psicológica do ser é humano, né? científica também, né, pastor? Científica. Agora, não se esqueçam que se Deus não transformar, se Nada. Deus não mudar, não adianta, cara. Você pode pôr o corpo da Gisele Bündchen e a Verdade, pastor. cabeça de quem você quiser, moça. Você não vai ser feliz, não tem jeito. Não É ou vai. não é? E a pessoa volta na mesma forma, pastor. Quando ela não muda a ação dela, a forma dela continua sendo a mesma. Porque tem pessoas que querem uma mudança e vai lá e muda estética. Só que dentro Aham. dela não foi mudada essa pensamento, esse problema da emoção mesmo, ou muitas vezes espiritual, como eu já estou falando, e a pessoa continua nas mesmas ações dela e volta à mesma figura que tinha antes, porque não foi É, tratado. Então, é, por isso que é tão importante de entender, gente, porque parece assim, o que nós estamos falando aqui é sobre estética, não, é sobre o reino, é sobre Deus, é sobre é, o que ele faz primeiro, foi ele que criou, né? Não tem como fugir. Eu sou filha e exerço uma função, mas antes de sim, exercer essa função, eu sou filha dele, eu entendi, né? E outra gente que entenda que o trabalho, você é de Jesus em todo o tempo. Ou você é ou você não é. Né, pastor? Não tem é meio termo. verdade, E é em qualquer verdade. situação da sua vida, você tem que ter Jesus e ser esse brilho. E tem hora que eu falo para olhar no espelho, é isso. Se olha no espelho e vê se está condizendo a sua imagem com a pessoa que você está falando, com quem você está querendo expressar. Então, quando É, você entende isso, de expressar uma imagem, você vai pensar: peraí, eu quero mostrar, ser a imagem de quem? Com quem que eu aham. quero estar parecida? Olha, pastor, esse brilho do senhor tá ficando muito bonito aqui pelo sol daqui, viu? Porque eu estou no Então, fechado e o senhor no aberto, mas fica muito bom. sabe que isso E também isso muda a vida, sabe? Você falou uma coisa aí, Drica, muda. a percepção do mundo. Hoje a gente Uhum, vive uma sociedade encarcerada dentro dos seus verdade. ambientes. Gente, perceba o mundo, sai um pouco, abra a janela, É deixa o ar verdade. entrar, vai para a rua, sabe? Vai para uma praça. A gente viveu por 2 anos no isolamento Verdade, absurdo, pastor. onde enfermou as pessoas. E É agora as verdade. pessoas têm a liberdade de se curar, de se tratar, de se renovar, de se reinventar, de melhorar. Só que foram escravizadas, estão sendo escravizadas na mente para continuarem em isolamento. Isso. Uhum, Gente, busque sair, busque se abrir para a vida, busque conhecer.
o mundo que Deus fez para você de uma forma excelente, Uhum, sabe? uhum. Isso é fundamental para você também estar bem. Porque se você quer esse alinhamento corpo, alma e espírito, não é dentro de um quarto 24 horas que você vai conseguir, mesmo transformando o seu rosto, mesmo Uhum. transformando o seu corpo. Não vai. Então você É. precisa se abrir, é ou não é? É verdade. E também, pastor, nesse momento que passamos pela pandemia, muita gente pensou nesse tratamento estético por causa da mídia, de poder aparecer mais. Só que aqui é uma coisa que eu falo que tem que tomar cuidado, porque por mais que for, eu creio que a tecnologia veio para nossa, para bênção mesmo. Eu acho que muitas coisas nos ajudam, mas também temos que tomar um pouco de cuidado, que também nos paralisa, porque começamos a É, criar uma imagem distorcida. Que é o que ali, põe um filtrão aqui, ó, e fica linda e vai lá e mostra isso. E na verdade, gente, quando está, o que precisa é de gente. Todo o tempo é isso, porque é energia. E se você não tiver essa energia de um com o outro, isso te afasta principalmente do seu propósito. é, o mundo mudou muito e as pessoas têm que despertar para voltar ao plano de Deus, ao propósito do Uhum, reino. E o propósito do uhum. reino é amar vidas, é amar pessoas. Então, quanto mais distante eu estiver de coisas, mais próximo eu vou estar do reino de Deus, que são as pessoas, né? Verdade, pastor. Então, a gente tem que se Verdade. abrir para esse mundo. Drica, eu não sei se eu pude ajudar, eu não sei Muito, se eu pastor. mais atrapalhei, mas eu falei um Ah, pouquinho do que imagina, estava foi aqui dentro. maravilhosa essa live. E antes É, que a gente termine, eu só queria deixar um recadinho, pastor, que aham, muitas pessoas me perguntam o que, que me diferenciou nessa área espiritual, o que, aham, que faz, o que, que foi que aconteceu na minha vida. Eu falo que foi imposição de mão, gente. E todo aham, lugar que eu coloco a planta dos meus pés, eu represento o meu mentor, eu sempre falo, eu venho de uma linha espiritual, eu venho de uma condição, eu tenho alguém que pôs a mão sobre mim, que me direcionou, que me abençoou, que isso é um diferencial que vocês não têm é, noção, essa autoridade que Deus passa, porque Ele usa pessoas, igual eu estou falando, esse líder espiritual que Deus deixou, que levantou na terra para nos abençoar, para nos aham, direcionar. E eu sou muito grata à vida do pastor Daniel Júnior. Não, eu falo isso todo o tempo, em qualquer lugar que eu ponho a planta dos meus pés, porque eu reconheço a minha casa. E isso eu acho que é aham, muito importante das pessoas entenderem também. Muitas pessoas aham, se perdem quando perdem a mão. Então, cuidado, vai buscar essa mão em cima, gente, e vou falar para é. vocês, é o primeiro fator de tudo ser transformado. Eu estou muito convicto, primeiro, de que quem não está curado não presta para curar. É verdade, Esse é um pastor. ponto que É precisa isso, é ser verdade. focado. Se você não está Uhum, bem, você não está apto para ensinar alguém a ficar bem. uhum, uhum, Segundo, para estar bem, eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. uhum, Então a gente tem que ter reconhecimento de autoridade espiritual, a gente tem que ter prioridades na vida, né? A uhum, gente não pode se ausentar de Santa Ceia, a gente não pode cair no laço que essa sociedade pós-pandemia tem vivido, principalmente no Brasil, que é a igreja uhum, de desigrejados, pessoas uhum, colocando a falsa percepção que é possível servir a Deus e amar a Deus longe do convívio da família, longe do uhum, convívio dos santos. Isso é um perigo uhum, assim, é, sabe, exagerado, exagerado. Isso vai gerar pessoas fracas, pessoas malnutridas, pessoas sem crescimento por experiências que a gente só absorve no relacionamento, né? Então, uhum, tudo em distanciamento é um risco, é um risco. Por uhum. exemplo, eu vou ser tratado a partir de hoje só com um médico assim virtual. Eu vou mandar mensagem, ele vai me responder. Gente, vai chegar um momento que não vai ser possível, porque você estará enfermo de tal forma que só o tato do médico Uhum, vai resolver o problema. é verdade. A gente está com uma lei federal aprovada de educação em convívio familiar. As crianças não Olha, iriam mais para a escola. Gente, isso também não é possível. Você vai criar filhos que não vai saber resolver seus problemas no mundo verdade. exterior, É. sabe? E agora tem as igrejas assim, né, de forma só virtual, em casa. Eu estou muito certo de que por um tempo
você até consegue, mas quando chegar a hora de fazer o atendimento no hospital, a capelania, quando chegar a hora de casar alguém, quando chegar a hora de aconselhar uma crise conjugal, quando chegar a hora de você lutar pela fé para se curar de um câncer, você terá que sentar num gabinete, você terá que falar com um Uhum. pastor. Aliás, Drica, eu vou dizer uma coisa a você. O pastor é a Uhum. única função que está sempre presente. É Ela está verdade. presente no nascimento de uma criança, ela está presente numa É, formatura, num casamento, ela é está verdade. presente no hospital e ela está presente Uhum. até no velório. É Então as verdade, pastor. pessoas precisam entender isso. Elas precisam compreender isso e parar de cair nesses laços do inimigo. Eu estou tendo aqui É. um bate-papo com a Drica, Uhum. mas eu não vou ter o aproveitamento que eu terei se eu sentar na mesa dela, se É eu verdade, pastor. ouvir, se eu aprender, se eu tiver Uhum. essa Uhum. relação, né? Então, gente, Uhum. ó, acorda logo para a realidade, porque senão o próximo passo da sociedade é criar casamento virtual, Ai, vamos fazer filho misericórdia. virtual, né? Vamos É. viver virtual e quando menos pensar, tá lá no céu ou no inferno virtual. É só É fantasia, é só verdade. ilusão, não é verdade? É. É verdade, pastor. Eu tenho muito agradecimento à sua presença aqui hoje. Eu creio que ajudou um pouquinho o pessoal, porque é um alinhamento que eu estou no direcionamento de fazer isso. Gente, e o pastor tem lives também. Para quem não tem acesso, que esteja de longe, que precisar ouvir mais essa voz profética. Gente, ontem eu terminei minha live, foi maravilhoso, parece uma, sabe, unidade mesmo, porque eu abri a live, o pastor estava lá com uma voz profética, direcionando-nos, nos abençoando, então isso é muito interessante, tá? A igreja aqui fica em Mogi. Ah, pastor, pode falar um pouquinho mais aí, chamar esse pessoal para estar, quem tenha vontade de conhecer, mais de Bom, perto, né? eu agradeço. Você que está assistindo a gente, me acompanha aí, Daniel Júnior Plenitude. Escreva na rede social, Pastor Daniel Júnior, você vai me encontrar em todas as redes. Eu estou em Mogi das Cruzes toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Ai, E a benção. partir do mês de junho, eu estarei oficializando a minha presença em todo domingo à noite. Então, Ô, glória. nós Ai, teremos que agora delícia. dois cultos importantes com a presença do pastor em Mogi das Cruzes. Uhum, Domingo, 7 uhum. da noite e sexta-feira, 7 da noite. Drica, Ai, que obrigado benção, pastor. Eu que pelo agradeço, pastor, a sua convite. casa, a sua família, a irmã Priscila, por abençoar nossas vidas aqui, emprestar um pouquinho o marido dela para a gente ter esse bate-papo bem descontraído, que é um abençoador na nossa vida, é uma abençoadora na nossa casa. Eu agradeço a sua família, pastor, todos vocês que estão com a gente. E a família Plenitude, que é de coração, que é junto e estamos indo fazer mudança nessa sociedade em nome de Jesus, pastor. Obrigada, Amém. viu? Que Deus abençoe. Um convite especial para amanhã, ou nesse sábado, Uhum. às 5:30 da tarde, nós teremos o encontro, o primeiro encontro do Koinonia, que é um projeto que Ai, que começou ano interessante. passado, com 16 pessoas. Hoje somos mais de 250 pessoas, que é Uhum. um culto virtual, ou mais do que um culto virtual em sua casa. É Amém. uma celebração de pequenos grupos que está acontecendo em todo o Brasil já. Que Deus Que abençoe benção, e eu pastor. espero Muito vocês lá obrigada, amanhã pastor. para celebrar com a gente. Espera sim. Em nome de Jesus, pastor, vamos direcionar isso aí. Vamos que vamos, gente. Vocês que estão aqui, Amém. pode, todos os convidados. Que Deus abençoe. Obrigada, Vou deixar pastor. você à vontade aí com o seu público. Que Deus Amém, abençoe, pastor. Vou dar um gente. tchauzinho pro pessoal aqui. Tchau, Amém. pessoal. Tchau, pastor. E aí, pessoal, como foi, né? Interessante, um homem relevante, maravilhoso, muito simples e muito humilde, mas com tanta riqueza e nobreza para nossas vidas nessa manhã. E porque aqui o intuito dessas lives é realmente direcionar o meu trabalho, mas também mostrar, como eu falei para vocês desde o primeiro instante, que eu amo Jesus e eu amo pessoas. E muitas pessoas me perguntam: quem é? Nossa, Adriana, você tem. Ah, você é pastor. Não, eu venho de. Tenho um pastor, sim, tenho um líder espiritual que me abençoou, que me direcionou e me aconselhou para estar também definindo melhor a minha profissão, gente. Porque assim.
a gente entende um monte de coisa, e quando vamos passar por algo novo, alguma mudança, tem uma transição aí na nossa mente que não se perde muitas vezes. Até vou tirar um pouquinho o meu fone para ficar melhor, pessoal. Mas falando um pouquinho para vocês, então eu vou falar um pouquinho da área do cabelo, que, como ontem eu vim falando da emoção, que é um fator muito forte, e não cheguei nas sobrancelhas. Por quê? Porque era interessante eu mudar essa linha para vocês entenderem que o pelo, ele traz proteção. E tudo que é pelo no nosso corpo é um ato de proteger-nos. Então, o cabelo também tem esse fator de proteção. Não só do sol, mas também dessa parte espiritual, que muitas pessoas têm dificuldade. Quando nós estamos em cursos falando sobre isso, eu falo que isso movimentou a mente de muitos mentores que não criam em Deus. Nós temos um professor que é da USP, que ele tinha muita dificuldade, e ele é um cientista, gente, que ele trabalha com os QIs. E toda a parte do QI é tratada por ele. E aí o que acontece? Ele tinha uma dificuldade de crer que existia esse campo espiritual. E só que nós temos uma glândula no cérebro que chama glândula peniel. E essa glândula é a glândula que a alma crê no espírito, que a alma é a ligação que ela tem. E foi estudado que essa glândula, quanto mais as pessoas têm amor, conhecem a Deus, têm essa nobreza de confiança de quem é ele, o porquê dele, ele, vou contar para vocês, isso sobe, ele fica palpável, mas pessoas que não crerem, que isso foi de estudo, ela se calcifica, ela endurece. Então, quantas vezes nós estamos com a nossa emoção enrijecida, nós estamos com o nosso espírito enrijecido, estamos com o nosso corpo enrijecido, porque não entendemos que antes de qualquer coisa, antes de pensar só que imagem é na parte estética, não, pessoal, não é. Eu falo para vocês que o meu trabalho, tanto que eu falei para vocês, que ele se refere a isso. Deus, imagem e semelhança. É deixar o homem mais mais próximo, mais perto, mais na linhagem que fomos criados. Mas e cada pessoa que conhece, reconhece o seu propósito, entenda-se, ela reconhece uma imagem afirmada, ela voa. Olha, numa expressão maravilhosa. Mas, pessoal, hoje é sexta-feira, quero agradecer vocês. Procurem, tá? Muita gratidão mesmo por todos que estiveram aqui, pela comunicação, por esse bate-papo. Acompanhem, como falei também, o pastor Daniel nas redes sociais. Se vocês precisarem, que tiver alguém aqui querendo saber de cabelo, um pouquinho mais, pode me chamar, eu dou o direcionamento, ou eu mesmo coloco, né? Depois, se vocês quiserem, chamo a Carol, que é o que fez o trabalho do pastor Daniel, até para ela explicar um pouquinho mais esse trabalho, principalmente para os maridos, tá? Se vocês tiverem interesse, podemos pensar numa coisa parecida aí, que vai ajudar muitas pessoas. Mas só mexam, realmente, gente, em coisas que vocês já mudaram dentro. Não fica mudando coisas que vocês não sabem por que está mudando. Mas pergunte para si, olhe para o espelho e pergunte. Como hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, é dia da, né, domingão tá aí, creio que é o final de semana que é com a família. Aproveitem para sair, pôr o pé na grama, sentir isso, sentir esse olhar, viver isso, porque temos saúde, temos vontade de estar vivos, né? Eu agradeço a Célia que está falando que foi bênção, eu agradeço e creio que o direcionamento de cada um aqui. Muito obrigada mesmo. Excelente final de semana para vocês, pessoal. Segunda-feira tem mais uma convidada muito legal. Vou estar pondo aí o post nessa semana. Vocês vão amar saber um pouquinho sobre ela. E vai ter muito mais pessoas que eu quero estar convidando para estar aqui. E se você tiver interesse aí de falar um pouquinho de imagem, de falar um pouquinho dessa parte emocional, esse bate-papo, gente, chama a gente no direct. Vamos conversar sobre isso. Creio que nós podemos, em nome de Deus, movimentar a nossa sociedade com o que nós fazemos, certo? Muito obrigada a todos, gente. Obrigadão, tchau.